É esse aqui. Bom, boa tarde a todos e todas mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu achei que a pauta ficou um pouco grande, então talvez a gente marque um outro para terminá-la, porque eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho e trocar algumas experiências em relação a essas questões de circulação e de referência, tá? É muito importante que a gente se conscientize nesse momento, né, da importância da gente manter os serviços em funcionamento, os serviços online, principalmente, mas a gente tem algumas outras questões urgentes que demandam que a gente converse, e aí eu acho que é melhor a gente falar dessas questões urgentes, que estão, enfim, que tem também demandas dos cursos, dos alunos, das pró-reitorias, enfim, e a gente fala um pouquinho da prestação de serviços depois. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de trazer é a questão do pré-cadastro, que foi levantado, a Maíra não está aqui, porque ela está de férias, uma pena, e outras pessoas também levantaram essa questão de como que a gente vai fazer para os alunos que ainda não estão cadastrados na universidade acessarem os e-books, que estão cadastrados nas bibliotecas, né, porque nunca foram na biblioteca, e também como que a gente faz para que não hajam filas gigantescas quando a gente retornar para as atividades. E aí, uma das opções das pessoas que estão acostumadas a trabalhar com referência foi a gente fazer formulários, né? Para que os alunos preenchessem o formulário, e aí a gente vai e cadastra os alunos a partir desses formulários, eles vão na biblioteca só para cadastrar a senha. Se a gente continuar à distância, né, como já tem 2 períodos previstos, pelo menos um vai ser à distância, não sei se todo mundo viu que saiu o calendário, tem um período começa em setembro, e o segundo período de 2020 começa em janeiro, então a gente não sabe como é que vai ficar ainda a situação, mas a gente está tentando desenvolver possibilidades. Para que vocês não tenham que fazer um formulário Google para isso, a gente pediu à CGDI, na pessoa da Fernanda, que fizesse o formulário no portal de bibliotecas, visse se era possível essa possibilidade, e aí não está pronto, porém, teremos um bibliotecas.br/cadastro. Vocês visualizam? Sim, está dando para ver. Vai ficar assim, né? Os campos são os campos do formulário do Pérgamo, que a gente colocou igualzinho, tá? Daí a gente vai ter a escolha do tipo de vínculo, que são aquelas categorias do usuário do Pérgamo, aluno de graduação, aluno de pós, funcionário, biblioteca externa, parararararará. E aí o tipo de curso, graduação, mestrado, doutorado, nananã, se for o caso, e aí, escolhendo aqui, vai abrir o curso. Porque aí, qual é a ideia? Que a partir do curso, a pessoa vai lá e coloca, graduação, aí escolhe aqui o curso, enfermagem. Aí, quando ele acabar o cadastro, esse cadastro vai para o e-mail da Benf. Se ele escolher biblioteconomia, vai para o e-mail da BCG. Se ele escolher veterinária, vai para o e-mail da BFV, entendeu? Vai ser o vínculo vai ser por trás, porque o usuário que está se cadastrando, provavelmente ele não sabe qual é a biblioteca dele, né? Então, a gente vai ter que fazer essa associação, né? Se não der certo, depois a gente corrige, mas a princípio vai ser isso. E aqui embaixo vai ter para enviar arquivo do RG escaneado e o comprovante de residência. Foi uma coisa que vocês também sugeriram. Tá? Porque aí a gente tem fica um pouco mais resguardado, porque a distância é mais fácil de mentir, é mais fácil de se confundir, de digitar errado as coisas, do que quando a pessoa está na biblioteca falando para você, dando os dados, que se você digitar, você fala, mas tá assim e tudo mais, e tal. Sem problemas, Luciana. Acabei de começar, estava mostrando para as pessoas
formulário de cadastro no portal de bibliotecas, como vai ficar, tá? Essa é a carinha dele, mais ou menos mesmo. Então, e aí, essa é a ideia que parece que vai atender melhor. Em relação à senha, eu vou ver se a gente consegue fazer algum tipo de procedimento ou liberar no meu Pérgamo para eles alterarem. Eu só acho complicado porque a gente tem um limite, né, de 4 a 6 caracteres e tem que ser numérico. Se o usuário puder recadastrar a senha em casa, ele pode botar letra. E aí, quando ele estiver na biblioteca, ele não vai conseguir digitar a senha dele. Então, eu não sei se dá para fechar isso no Pérgamo, eu vou ter que olhar parâmetros, tá? Maria Helena já me se ofereceu para me ajudar a investigar os parâmetros das coisas que a gente precisa em relação aos e-books, em relação a essa questão da senha, porque a gente também percebeu que quando o aluno está suspenso, ele não fica suspenso de usar os serviços online. Ele pode pedir DSI, ele pode um monte de coisa. E aí o que acontece? Quando o aluno está formado, ele também vai poder continuar acessando os e-books. E aí, diante do cenário atual, talvez a gente tenha problema. Se os contratos novos tiverem limitação de número de usuários, e a gente deixar quem já saiu da universidade acessar os e-books, pode ser que quem está na universidade não consiga acessar. Então, a gente está conversando sobre isso e vendo o que a gente pode fazer para melhorar essa questão do acesso, e vocês não terem que fazer isso manualmente, né? Porque a minha primeira postura vamos resolver para agora. E para agora seria, para cada aluno formado, quando você gerar nada consta, você ir lá ou excluir a senha, eu acho que não tem como, mas alterar a senha para uma senha que ele não consiga descobrir, né? Uma senha que ele não saiba qual é e aí ele não vai conseguir acessar. Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer isso sistemicamente para que evite também erro, para que não aumente o trabalho de vocês e tudo mais. Então, a gente vai caçar alternativas e, enfim, ver com o fornecedor se eles têm algumas alternativas. Vem vocês com esse chat, gente. É muita coisa no chat. Eu fico tonta. CPF é fundamental. Carlos Maurício, o quê? O escaneado? Você acha que é fundamental colocar o CPF escaneado, além do RG e do comprovante? Tá sem som. Falou do cadastro do usuário. O campo de CPF está lá. Ele vai digitar o CPF. Ele está sem som. Carlos, você está sem som. Acho que está baixo o volume do seu dispositivo aí. Vê se você acha a caixinha de som. Márcia, as pessoas que estão em República, a gente não quer o comprovante de residência da República, a gente quer o comprovante de residência da casa dos pais dessa pessoa, da casa fixa. Porque como é que a gente cobra, se o aluno sumir com o livro, nunca mais devolver o livro, a gente cobrar em República não vai adiantar nada, porque ele não vai estar mais na República, a gente precisa do endereço fixo, tá? E aí, por isso que é importante o comprovante de residência, porque a gente tem outra possibilidade. Fala, Rosiane. Oi, só uma perguntinha, que nós estamos com 2 professores que eles estão querendo fazer o cadastro, e eu queria saber se esse formulário já pode ser usado agora, para a gente poder cadastrar esses professores. Professor, você pode cadastrar, pede aí os dados por e-mail, porque aí você consegue olhar no transparência. Uhum. Então tá bom, porque eles querem usar alguns serviços. Né? Não, mas assim, a gente pode até fazer o que é a ideia da Monique, botar os 4 primeiros dígitos do CPF, se for então, coisa... gente, porque o que acontece? Deixa eu explicar a situação. A gente pode, coloca, assim, tenta redigir um e-mail que fique bem explicado a situação excepcional, né, o cuidado, parará, porque o que acontece? A senha, ela é pessoal intransferível, e ela é a validação de identidade da pessoa quando ela pega um livro na biblioteca. Se a gente cadastra a senha irrestritamente e a gente sabe qual é a senha da pessoa e ela não pode alterar depois, qualquer livro que apareça na conta dessa pessoa como pendência pode ser, enfim, usado contra nós no tribunal. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? Então, assim, a ideia é, enquanto a gente está em atividade remota, por exemplo, em que a única possibilidade para eles terem acesso ao e-book é essa, a gente vai ter que abrir alguma exceção. Mas a gente vai precisar, sei lá, eu acho que seria bom, por exemplo, colocar um alerta
aquele alerta no cadastro do usuário que tem embaixo, para dizer que cadastrar a senha na primeira visita do usuário na biblioteca. Entendeu? Porque se a pessoa começa a pegar livro, ainda que ele repita a senha, coloque a mesma senha, o problema é dele, mas a questão é, a partir do momento que ele pega livro físico, isso pode ser um problema. Sim. Então, Débora, eu posso pedir a ele para que ele me informe um número de senha e botar esse alerta no Pérgamo? Pode. Não precisa pedir a senha, pode cadastrar. A gente cadastrou com esses dígitos aqui, os primeiros, os últimos do CPF, e você, por favor, quando estiver na biblioteca, recadastre a sua senha. E aí coloca o alerta no cadastro do usuário. Para a gente poder ter um controle de quais foram os cadastros que foram criados nessas circunstâncias. Tá, não, guardar um pouquinho. Tá? Tá, não, porque a gente, esse caso desses 2 professores que estão precisando. Então tá bom, então já resolveu meu problema. Obrigada. Professores e funcionários, sim, a gente vai ter que fazer, porque assim, agora, então, depois da reunião que a gente teve ainda há pouco, um pouco antes da reunião de agora, a gente vai precisar muito, porque a gente vai pedir para os professores avaliarem os e-books que a gente já tem e ver se esses podem ser usados para as bibliografias básicas complementares para serem usados nos cursos, né? E depois eles avaliarem do que a gente tem a possibilidade de comprar, se tem alguma coisa que sirva, porque senão... Porque eles nem conhecem, na verdade, né, o que a gente tem. Muitos professores não têm nem cadastro na biblioteca, estão não sei quantos anos na UF. Então, a gente precisa que eles olhem esse material, né? E aí eles vão precisar acessar o conteúdo para ver se o conteúdo é útil, só o título não vai resolver. A não ser que eles já conheçam o livro. Mas a gente vai ter que cadastrar mesmo. E aí, vou pedir para tomar esses cuidados. Vou escrever aqui... Ai, meu Deus, tem 5.000 procedimentos para escrever, né, Sandra? A gente tem vários. Vou escrever aqui que a gente, de repente, pelo menos um e-mail, né, com esse procedimento de cadastro de professores na quarentena. Porque eu sei que falado assim, às vezes fica picotado. Rosiane está liberada, mas aí a gente dispara para quando outras pessoas precisarem terem onde consultar. Você ia falar, Rosiane? Não, eu só ia perguntar se eu tinha que esperar o seu e-mail, você já podia fazer. Não, pode fazer, pode fazer. Então tá bom. Então, Cristiane está falando para colocar uma caixa de diálogo dizendo que eles têm que cadastrar senha numérica. A caixa de diálogo não aparece para eles. E aí, se tiver alguma forma de mandar fazer o cadastro da senha por eles, eu acho que eles não vão ver isso antes. Talvez vejam depois, mas... vamos lá. A gente pode depois alterar. Mas a questão é que eu acho que se a gente liberar para cadastrar a senha remotamente, a gente libera para alterar a senha remotamente, tipo, para todos os usuários, entendeu? Aí, enfim, a gente pensa nisso depois. Vamos pensar uma coisa de cada vez, gente, senão não dá, não. Na hora do cadastro, é importante que todas as unidades... o Carlos escreveu aqui. Na hora do cadastro, é importante que todas as unidades utilizem o CPF como código de pessoa. Algumas unidades não procedem dessa forma. Então, quando a gente identifica que a biblioteca não cadastrou com o CPF, a gente manda alterar. A pessoa tem que fazer outro cadastro e unificar os cadastros. Não é para cadastrar o código de usuário sem ser o CPF. O que acontece é que tem muito cadastro que é da época do Argonauta. E aí não tinha essa exigência de ser o CPF. Tem cadastro muito, muito antigo no nosso sistema, tá? Tem cadastro que era do CEL, que foi migrado para o Argonauta e foi migrado para o Pérgamo. E aí fala, mas é um aluno do doutorado. Mas esse aluno do doutorado foi aluno da creche. E aí ele estava cadastrado no sistema com o número, sei lá, 51, entendeu? E aí 71, não sei. E aí ficou, e aí quando a gente identifica mesmo esses cadastros antigos, a gente pede para a biblioteca criar um novo com o CPF da pessoa e fazer a unificação, tá? Porque aí quando você faz a unificação, você traz as informações do histórico dessa pessoa para o cadastro novo. Tá. Traz senha também, Débora? O que tem? Traz a senha também?
Se traz a senha? Quando, Sabe que eu não sei? quando você unifica o. Acho não, que não sim. tem. Na unificação? A Sandra No está novo? dizendo que não. A Sandra está dizendo que não faz. Não, na Não, gente, unificação, acho que sim. Acho que sim, sim, na porque os alunos unificação. conseguem. Gente, desculpa, eu falei que eu não ia falar nada, eu só ia ouvir. Desculpa, mas na Não, unificação. posso ver isso, tem como ver, tá? Não, Sim, gente, não, porque o que senão, olha aconteceu. só, se não viesse com a senha, os alunos não conseguiam prestar e renovar quando a gente faz unificação, e eles conseguem. Eu posso Não, confirmar leva essa informação, mas eu acho Beleza. o que houve quando o Pérgamo foi implantado é que os cadastros vieram, mas as senhas não. Aí depois os usuários tiveram que cadastrar. Mas Eu aí foi fiz por uma questão de segurança. Mas na unificação não, na unificação vem. E aí, o que eu estava pensando? Que a gente pode usar esse formulário também para renovação do cadastro, né? Porque o que acontece? A gente fez validação dos alunos em lote para todo mundo, jogou para frente de todo mundo. E aí a gente vai precisar segurar esses alunos, porque tem um monte de aluno que não era para ter sido renovado, e a gente não vai conseguir saber isso em lote, a gente vai ter que segurar manual. E aí também, né, gente, março, abril, maio, junho, julho, muito tempo que a gente está afastado, essas pessoas, muita gente deve ter mudado de endereço por conta dos custos, a gente vai precisar fazer renovação de cadastro de todo mundo, tá? Vai dar um trabalhinho, mas eu acho que vai ser um resultado bem positivo para a gente. Aí aproveita para corrigir a digitação, aluno com nome em caixa alta, tá? Vamos fazer o trabalho que a gente acha que a gente vai ter um retorno muito melhor depois. A gente está com uns problemas sérios de homônimos, né, Conceição? A gente vai ver como que a gente vai resolver isso, de cadastro antigo que a gente não acha no IDUF, enfim, a gente vai ter que ver o que está acontecendo, mas isso aí depois a gente conversa com mais calma. Mas, por enquanto, enfim, pelo CPF em geral, quando tem o CPF, a gente consegue identificar o aluno, se é homônimo ou se é a mesma pessoa. E aí, se vocês identificarem cadastros duplicados, unifiquem. A gente vai precisar rever os perfis do Pérgamo, né? Porque eu não sei se todo mundo tem acesso à unificação de usuário, eu não sei quem está fazendo o quê, não tem mais chefia, então a gente vai precisar repensar. Como vocês estão fazendo um mapeamento de processos, né? Uma parte de vocês com a Liza, eu acho que isso vai ajudar a identificar as funções das bibliotecas. E aí depois a gente vai com calma, a gente tira com a mão, a gente dá com a mão e tira com a outra, né? A gente liberou vocês de preencherem o levantamento semanal, e a gente vai inventar uns formulários novos para vocês preencherem, mas para a gente poder organizar, porque está com muito problema de perfil, né? Então, eu acho que seria bom a gente poder entender quem está fazendo o quê para reorganizar os perfis de acesso no Pérgamo. Tem vários recursos, alguns que eu acho que algumas pessoas podiam estar acessando e não devem estar por conta de perfil. Vou tentar mostrar algumas coisas para vocês e depois vocês vão me dizer o que está faltando aí. Tem várias pessoas falando aqui que na unificação leva senha, sim, leva tudo, tá. O Maurício falou que está fazendo esse trabalho de eliminar caixa alta, é ótimo. O Maurício faz várias correções boas e importantes no sistema, né, tanto na catalogação quanto na circulação. Perguntas em relação ao pré-cadastro, a esse cadastro, parará? Viviane, não sei, tem que ver com a Liza. Manda e-mail para ela lá, para a SGRI, porque eu não faço a menor ideia. Já foi enviado. A Viviane é da BAU, né? Isso. Eu vou pegar uma água aqui, gente, rapidinho. Já foi sim, Viviane. Está sendo por campo. Tá. Tá. Depois vocês veem, então, essa questão aí com o que está faltando, que é outro assunto. Na última atualização do Pérgamo, na verdade, há algum tempo a gente pediu, bastante tempo, no final do ano passado, eu pedi para a APC incluir no Pérgamo, importar para dentro do Pérgamo, a planilha com os cursos de graduação da UF.
porque a gente não tem previsão de integração com o IDUF. Desculpa, gente, eu estou hoje meio lentinha, assim. Se ficar confuso, vocês pedem que eu repito, tá? Por favor, não se acanhem. Em relação... Aí a gente pediu para fazer a inclusão da planilha de cursos, e aí deu um problema, precisou atualizar, a gente conseguiu atualizar agora só dia 7 de julho. Então, depois dessa atualização, eu já fiz um teste e está funcionando. Então, dentro do Pérgamo, agora, tem os cursos. E aí eu vou mostrar para vocês, já está autorizado. Vai trazer algumas questões. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, tá vendo. Usuários, cadastro. Aí você vai colocar o CPF do usuário. Vou botar o meu. Acho que eu já fiz o meu. Aqui tem dados pessoais, inclusive o meu não está completo, a senha, a validade e uma aba de unidade organizacional. Débora, leva a gente para sua aba, por favor. A gente ainda está vendo a primeira. Eu não me acostumo com isso, né? Será que se eu compartilhar a janela melhora? Deixa eu ver aqui, peraí. Porque ele abre em outra guia, né? E aí eu acho que dá. Vocês estão vendo a cadastro de usuário do Pérgamo? Sim. Agora sim. Beleza. Dados pessoais, senha, validade, unidade organizacional, né? Gente, lembrem dessa diferença. Unidade organizacional é o curso, tá? Unidade de informação é a biblioteca. Então, aí, o que acontece? Você clica aqui e clica no curso. Enfermagem. Ele vai carregar. Enfermagem Rio dos Ostros. Biblioteconomia. Produção cultural. E aí você vincula o cadastro do aluno. Você tem que marcar a situação na unidade organizacional, que é normal, tá? O ano vigente. Série, período e turma não é fundamental. Aí você vai clicar em gravar. Dá para ver? A confirmação, registro inserido com sucesso? Sim, sim. Sim, tá vendo. Aí você vai lá e tem o curso que está vinculado. Se a pessoa tiver mais de um curso, vai ficar os dois. Tá? É porque eu tinha colocado para testar. Tá? Deu para entender? Alguém ficou com dúvida? Então, tá liberado vocês fazerem essa vinculação, especialmente quando for fazer renovação do cadastro. Quem quiser já ir fazendo. Alguns dos benefícios que teremos com isso, né? A gente vai ter os vínculos na aquisição e vai ter todos aqueles relatórios que vocês não conseguiam gerar, porque era por unidade organizacional, eles vão ser gerados a partir do momento que os usuários de vocês estiverem vinculados. Então, aquela listagem de usuários com dados completos, listagem de bibliografia básica complementar, tem um monte de listagem de bibliografia básica complementar, só o que vier da aquisição. Mas o resto daqueles relatórios todos que a gente tem por unidade organizacional, eles vão poder ser gerados, tá? Então, tem alguns que vocês sempre pediam e que precisavam ser gerados. Então, a gente vai ter alguns dados melhores, tá? Tanto estatísticos como de dados, em geral. Então, a gente tem como tirar o livro mais emprestado por curso, vai ter o mais reservado daquele curso. Então, a gente vai ter dados muito mais fidedignos e muito mais importantes e interessantes para a gente do que o que a gente tem hoje, né? Assim, a gente tem bons dados, mas vão ficar mais consistentes. Então, só tomem cuidado com a vinculação, né? E aí vinculem também a biblioteca, aqui embaixo, que pode ser mais de um. Deixa eu mostrar. Unidade de informação. A biblioteca é na primeira página, na página de dados pessoais, aqui.
E aí você tem aqui embaixo, do lado de situação, tem situação na unidade de informação, situação na instituição, unidade de informação. Aí você clica e tem todas as bibliotecas, tá? Então, a biblioteca que faz o cadastro e a renovação, ela se marca aqui, tá? Então, cadastrou na BCG, mas está renovando na BRO. Não tem problema ficar as duas, não, tá? Não tem problema. Dúvidas, questões? Nossa, 30 mensagens no chat, gente. Meu Deus. Ah, tá, são só sims. Ótimo. Ok, então. Dúvidas, questões, perguntas, sugestões, reclamações? Não? Olha só, ontem, eu vou fazer uma reclamação antes. Ontem, eu perguntei se alguém tinha dúvida em relação ao e-mail que a Jane mandou sobre as questões do RIUF. Ninguém falou nada. Hoje, eu liguei para resolver uma outra situação com uma pessoa, a pessoa falou que várias pessoas perguntaram para ela o que era para fazer, porque as pessoas não entenderam o e-mail da Jane. Eu vou puxar a orelha de vocês virtual também, gente. Hoje. Tem que ter um período de decantação, Débora. Não é imediato. Mas a Jane mandou um e-mail, acho que no início da semana. Eu perguntei ontem. E as pessoas falaram que viram o e-mail. Camilinha, fala aí. Desculpa, mas lembrei disso agora. É só porque esse final aí eu não peguei bem. Como eu também, agora que eu estou mexendo com essas coisas, como eu te falei ontem, em biblioteca, você disse, a pessoa ela tem um cadastro numa biblioteca, mas renovou em outra. Quando então a pessoa for renovar, eu tenho que marcar que ela tá renovando na minha biblioteca. É bom, né? Porque aí você tem os dados na estatística de usuário da sua biblioteca, você vai ter esses dados. Tá. Senão fica perdido esse trabalho, tá? Então, por exemplo, o aluno, quando entrou, cadastrou na BIB, porque calouro e todo mundo foi para lá e a primeira disciplina dele era lá. Aí ele foi lá e fez cadastro na BIB. Aí esse semestre ele só está fazendo disciplina mais para cá, no Valonguinho, e aí resolveu que vai fazer renovação da BCV. Aí você pode marcar a BCV e pode deixar a BIB marcada. Ele pode ficar vinculado a 2 unidades, não tem problema. Tá, e até porque também, se ele adquirir outra no meio, fazer dois cursos ao mesmo tempo, eu também vou poder marcar ele nesse curso. Tá bom. Acontece também. Obrigada. Mais alguma coisa? Não? Tá. Umas pessoas me disseram que estavam... uma delas foi a Conceição, que está aqui, pode falar um pouquinho da experiência dela, que está com as fichas de empréstimo manual, né, e que tinha alguns atrasos para lançar. E aí, eu não sei se todo mundo tem ciência desse procedimento, mas a gente já pediu, vou pedir de novo, para quando vocês fizerem empréstimo manual, que evitem fazer, né, sempre que possível, evitem fazer. Mas quem ainda está fazendo por algum motivo, que coloque essa informação se o usuário estiver afastado, no afastamento. Se não, só no cadastro do usuário que ele está com empréstimo manual. Porque o que acontece? O cara vai pedir, o cara pega um empréstimo na sua biblioteca, é manual, sei lá, para tirar xerox, não devolve. E aí, ele vai em outra biblioteca, pede um nada consta. É um empréstimo manual, no Pérgamo não vai ter nada registrado, a biblioteca vai gerar, porque ela não tem por que não gerar. Então, assim, a gente pediu para fazer sempre fazer algum tipo de controle pelo Pérgamo e comunicar isso, né? Tem biblioteca que só bota a partir dos atrasos, tem biblioteca que já bota a partir do empréstimo, né? Quando empresta, coloca um alerta no cadastro do usuário e quando ele devolve, tira esse alerta. Que é o ideal, tá? Bibliotecas que têm volumes maiores provavelmente não conseguem fazer isso para cada empréstimo e aí fazem só nos atrasos, porque é mais grave mesmo, de fato. Então, pelo menos nos atrasos, é preciso que vocês insiram manualmente o afastamento com o código de exemplar e a sigla da biblioteca, e aí bota um alerta porque quando você coloca um alerta no cadastro de usuário, não sei se vocês todos já viram isso. Vamos nós de novo. Cadastro de usuário. Se não estiver vendo a tela, me avisa, tá, gente? Estou na tela de cadastro de usuário. Tá visível. Aqui, ó, mensagem de aviso. Aí eu posso colocar usuária deve livro na SGRI. 22, não, fez empréstimo manual com empréstimo manual na
Esse GRI não empresta, tá, gente? É só para... Devolução 30/7. Aí eu vou e clico em alterar aqui em cima. Beleza. Quando o usuário vai fazer qualquer coisa na biblioteca, quero fazer uma reserva. No que você colocar o coisa do... Errado. Aqui é... Tanto tempo que eu não mexo nisso, né, gente? Eu vou fazer um empréstimo de outra coisa. Aí você bota o CPF do usuário, vai aparecer assim, informativo, usuário com empréstimo manual. Devolução é 30 de julho? Beleza, então não está devendo, posso fazer o empréstimo para a pessoa. Aqui, no caso, né, tem um nada consta, que foi outra coisa. Então, quando vocês colocam aqui, de novo, aqui no cadastro do usuário, tem um campo, mensagem de aviso. O que você escreve aqui aparece em qualquer janela que você digite CPF do aluno. E aí pula esse pop-upzinho com essa mensagem aqui. E aí isso serve para comunicar com os operadores, seja da sua biblioteca, seja de outra biblioteca. Mas, Débora, desculpa, esse daí a gente tem que olhar sempre que vê o aluno, no caso o usuário, eu vou ter que descer para ver se tem alguma atenção nessa parte. Não é uma coisa que, não é um default, uma coisa que apareça. Não aparece, é isso que eu estou falando. Quando você coloca aqui, você vai colocar aqui. Apresenta uma janela. Você vai colocar aqui na mensagem de aviso. Então, por exemplo, o aluno veio fazer um empréstimo. Na hora que você digita o CPF dele, tá vendo aqui em cima? Peraí. Tá. É a mesma mensagem que eu digitei lá. O que eu digitar lá vai aparecer aqui. Tem que ser do modo mais inteligível possível para quem não está, né, trabalhando com você. Tem que ser alguma coisa que qualquer um possa entender. Tá? Então, o que a gente pede? O que a gente pede para colocar? Eu acho que aparece em outros também. Acho que quando você tenta fazer reserva, tem outros lugares que agora eu não teria que dar uma olhada quais são mas, enfim, quando você tenta fazer alguma operação de serviço, aparece para o usuário, consulta não. Mas empréstimo, devolução, várias outras janelas que você digitar o CPF dele, vai aparecer o pop-up, normalmente. Tá? Sem você ter que procurar em lugar nenhum. O afastamento é uma outra opção, mas o afastamento você só vai lançar se o usuário tiver com ele em atraso, né? Ou se tiver devolvido em atraso. Se ele tiver devolvido, deixa eu mostrar para vocês melhor. Vamos lá. Se o usuário tiver... Vocês estão vendo a minha tela, né? Circulação, afastamento aqui, ó. Se o aluno estiver devendo um empréstimo e não devolveu ainda, empréstimo manual em atraso. BCV, exemplar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sei lá, número do exemplar. Pra você saber, senão você vai ter que, além de ver no sistema, procurar a ficha manual ou onde está registrado que é esse exemplar. Se o aluno não devolveu, você vai deixar aqui em branco. Na parte do afastado até, está em atraso. É bom botar o máximo de informações que você tiverem. Prevista para 20 de novembro de 2019. Está super atrasado. Aí você insere. Ele vai ficar aqui em aberto com a data final. Se ele já devolveu, aí você vai colocar devolução de empréstimo manual em atraso. Aí, sei lá, ele devolveu hoje, vai ficar suspenso, sei lá, era novembro, né, que eu botei? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então, vai ficar mais 3 vezes, né? Nem sei. Vamos botar dezembro, 31 de dezembro de 2020. Em janeiro de 2021, ela pode pegar de novo.
aí, quando chegar 31 de dezembro, essa suspensão vai sair automaticamente, você não precisa tirar manualmente. Mas, se o empréstimo for manual, a suspensão tem que ser inserida manualmente. Seja porque não devolveu, seja porque devolveu e precisa cumprir a suspensão. Ok? Entendi, valeu. Alguém não entendeu? Alguém quer que eu faça de novo? Faça mais devagar? Repita? Explique? Aí aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo, aqui também aparece, ó, o curso da pessoa, depois que você vincular lá na unidade organizacional. Data de validade do cadastro. Tem que passar para 31 de agosto, né, gente? As datas de devolução, ainda não fiz isso. Produção cultural. Ano letivo, campus, tá? Vai passar a aparecer a unidade organizacional em todos os lugares que tem unidade organizacional, depois que vocês fizerem o vínculo lá no cadastro do usuário do curso. Certo? Ótimo. Então, sempre coloquem o afastamento em todos os lugares que vocês puderem. Se puder colocar no exemplar também, você tem o número do exemplar direitinho anotado que o aluno está devendo, vai lá no cadastro do exemplar, coloca ele como indisponível para os outros usuários não acharem que tem aquele exemplar lá, e informa que o usuário, CPF tal, nome fulano de tal, está com esse exemplar em atraso e o empréstimo foi manual. Porque em qualquer lugar que você procure, você vai achar essa informação, e qualquer pessoa também. Eu estou devendo esse passo a passo, eu comecei a fazer, mas eu não consegui terminar, porque eu achei que nem tinha mais empréstimo manual no sistema, mas descobri que tem ainda, muitos. Eu comecei a gravar um vídeo desse procedimento, mas aí deu um tilt terrível no computador, vou ter que achar outro programa que grave a tela. O Ocan, Débora, é isso que você usa? O Ocan grava a tela. Era o Cam, alguma coisa, Canview, Cães. Ocan parece esse, o que grava. Ocan. Tem que, de computador, né? Isso. Vou ver. A ideia é tentar fazer uns tutoriais em vídeo, né? Os passo a passos que sejam melhor. A Jenny está falando para usar o Loom. Aquele Loom que você usou, achei interessante mesmo. Eu tinha esquecido dele. Porque isso, eu até gosto de fazer isso, gente, mas é um negócio que demanda um tempo danado e, bom, gostaria de ter esse tempo. Nada consta. Então, e aí, esse afastamento era porque a gente precisa falar do nada consta, né? O nada consta é uma declaração negativa de débito. O que é um nada consta? Você consegue um nada consta da Receita Federal se você estiver devendo imposto de renda? Não. Você consegue um nada consta do Serasa se você tiver uma conta em atraso? Não. Então, a gente também não pode dar nada consta para o usuário se ele estiver com um livro nosso, porque o livro é patrimônio público, registrado, tombado. Isso dá problemas gravíssimos, CGU, TCU. Então, a gente precisa ter uma atenção com o patrimônio da universidade, tá? Um livro é um patrimônio igual um computador, igual um ar-condicionado, sabe? Tombamento é o mesmo procedimento, e isso está registrado financeiramente como patrimônio da universidade. É importante que a gente tenha o controle disso. Por isso que a gente tem pedido para evitar o máximo possível fazer o empréstimo manual, porque pelo sistema a gente tem um conjunto de controles mais eficientes, né? E aí depois é até difícil para a gente se defender e argumentar com um aluno que diz que não que já devolveu, tudo mais. Bom, e aí o que acontece? O nada consta, eu fiz uma declaração numa outra reunião polêmica, que diz que era para todo mundo estar usando no Pérgamo, e quem não estava era porque estava descumprindo a orientação. Assim. A gente sabe que tem sempre algumas exceções, o sistema é um sistema muito grande, são 30 bibliotecas com realidades diferentes, tá? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo nessa comunicação, que nem sempre ela é absorvida ou nem sempre ela funciona muito bem. Então, assim, o que acontece? Todos os recursos que são usados, que existem no Pérgamo, que podem ser usados, devem ser usados. Então, é daí que eu parto do meu raciocínio. Então, eu falo, não está usando, está descumprindo? Está descumprindo. Isso pode ser uma coisa muito grave? Pode ser, dependendo da situação, mas pode ser que não. Tem algumas situações que a gente já sabia
que existiam algumas impossibilidades, de diversos tipos, né? Então, a gente tem a opção de gerar o nó da concha pelo pérgamo, deve ser gerado pelo pérgamo, tá? As impossibilidades, até aquele momento, tinham sido comunicadas para a gente, para a CBI e para a SGRI. Eu descobri algumas outras que eu não sabia, que eu achei que já estavam funcionando pelo pérgamo, mas não estavam. E aí, naquele momento, foi comunicado para a gente também. Ótimo, né? Mas, em geral, eu acredito que... E algumas pessoas não estavam usando porque não sabiam como usar, mas também não pediram, não perguntaram, nunca perguntaram. Porque todo mundo que perguntou recebeu o passo a passo, né? Então, uma biblioteca até encaminhou para a CBI, esse passo a passo fui eu que fiz, e foi um passo a passo que eu distribuí pela SGRI para todos os e-mails de todas as bibliotecas. A gente não colocou no repositório, porque, a princípio, o repositório não deveria ter documentos técnicos, e ele já tem os manuais, mas os manuais são robustos, tem um trabalho intelectual em cima dos manuais. O passo a passo até tem, mas não é um passo a passo, uma ferramenta muito mais técnica do que intelectual. Printa a tela e dizer que você faz assim, 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 e aí esses documentos não estão no repositório. A gente está vendo se a gente consegue disponibilizar em algum outro lugar. Talvez, não pensei nisso antes, tá? Mas para agilizar, a gente talvez possa colocar isso numa pasta do Google Drive também e deixar lá, que aí vocês conseguem baixar. Tá funcionando, né? Esse negócio da pasta do Google. A gente está tendo que aprender na marra, então. Tô vendo umas cabecinhas assim, balançando assim. Então, eu acho que é uma alternativa. Se eu esquecer, gente, quando eu falo essas coisas para vocês na reunião, se passar uma semana e vocês não receberem nada, vocês podem me mandar um e-mail, porque pode ser que alguma demanda tenha atravessado. Tem uma demanda de hoje, da reunião de hoje mais cedo, que a gente acabou a reunião 2h30, então não consegui mandar tudo que eu precisava mandar. Já anotei porque eu vou esquecer, mas às vezes eu não consigo nem chegar. Vou voltando nas anotações, não consigo nem chegar nelas. Então, vocês podem me cobrar, mas pasta do Google Drive. Vou escrever aqui. Vou fazer na SGRI. A gente tem vários passo a passo já. Eu vi alguma mensagem que eu não vi de quem era, dizendo não recebi por e-mail. Isso tem tempo pra caramba, assim. Deve ter, não sei, 2 anos. Não sei. Tem a data embaixo, né, eu acho, do nada conta de quando foi feito. Mas eu fiz há muito tempo atrás e mandei. Já tem bastante tempo. Deixa eu ver se tem a data aqui. 2016. Que eu mandei esse e-mail. Então, assim, se vocês tinham, tá no @NDC, que vocês não tem mais, já entendi. Vou botar no Google Drive para vocês. Já entendi. Tem isso também, né? Vai mudando as plataformas e já tinha uma coisa no site da NDC, tinha um negócio no portal de bibliotecas antigo, não tem mais. Vou botar, vamos conseguir. Débora, não é melhor botar junto com aqueles outros manuais na área técnica do portal de biblioteca? Então, mas lá só cabe link. O que eu pensei? Pensei nisso agora, que eu posso botar os passo a passos numa pasta do Drive e pegar esse link e botar lá na área técnica, tipo, passo a passo. E aí, aí vai ter um link para todos os passo a passo. Podemos fazer isso. Outra coisa, quando você falou lá de 2016, não sei o quê, não, realmente nós damos nada conta para os alunos. Só que não era uma coisa assim que ia direto. Eu entendi que você disse que era direto pelo pérgamo. E não. Vou mostrar agora. A gente tinha folhas, a gente tinha uma folha que tinham mandado para a gente como seria o nada consta para entregar para o aluno, e a gente sempre imprimiu aquilo, e na hora que o aluno ia lá na biblioteca, a gente preenchia e entregava. Não, o passo a passo é esse aqui, é uma folha só. Inclusive, o exemplo de nada consta foi da Janis Alice. É isso aqui, só, o passo a passo. É uma folhinha, eu vou botar lá para vocês. Como que faz ele? Vocês estão vendo minha tela do pérgamo? Sim. Módulo de circulação, consulta, usuário, CPF do usuário, sabe? Aí, o que vai aparecer aqui? O histórico dos empréstimos. Apenas. O que vocês precisam fazer? Vou até dar zoom.
vai aqui, embaixo da data de referência, ele começa em 1980, que é muito anterior ao início do sistema. Final, normalmente, é a data do dia corrente, tá? Se não estiver aparecendo aqui a data do dia que vocês estão, é porque tem algum problema. Aqui tem, assim, tipo da pesquisa. E vocês têm que clicar assim, ó, pendente. Se aparecer nenhum registro encontrado, é porque o aluno não está pendente. Aí, aparece aqui do lado, ó, o botão de declaração. Se ele estiver no geral, não tem botão de declaração. Reparem. Estão vendo meu cursorzinho aqui? Se mexendo? Não tem nada aqui. Aí você vem aqui, pendente. Aí que aparece o botão de declaração. Se ele tiver com algum empréstimo, não vai aparecer esse botão. Aí você clica aqui, declaração. Aí ele pede para você... Eu não sei que minha impressora é essa, eu não sei se alguma biblioteca está configurada, acredito que não. Mas a gente clica aqui em padrão, e ele abre numa outra guia. Vocês estão vendo a guia com o PDF? Sim. Aí aparece aqui uma mensagem em texto que foi configurada para essa biblioteca. Por que esta mensagem está desconfigurada? Porque eu estou logada pela seção de processamento técnico. Então, e a gente não configurou mensagem de nada consta para processamento técnico, porque a gente não gera isso. A gente não gera nada consta, tá? E aí vai aparecer aqui a data, tá? E aqui tem confirmação de veracidade e um QR Code. Aqui embaixo, tá? Normalmente, o padrão da declaração aqui é que o usuário não consta com débito até a data presente e que o nada consta tem validade de 5 dias. Por que a gente botou a validade de 5 dias? Porque tem aluno que pede declaração de nada consta para um projeto de extensão, para um edital qualquer da universidade, que a universidade exige nada consta, alguns cursos, algumas pró-reitorias, alguns editais exigem nada consta do aluno para ele se candidatar a algumas coisas na universidade. E é um aluno que não está saindo da universidade. É um aluno que precisa que naquele momento diga que ele não está em débito com a universidade. Então, a gente gera... E aí, por que a gente gera com 5 dias? Porque no dia seguinte, ele pode pegar um livro e nunca mais devolver esse livro. Então, esse nada consta tem uma validade específica, né? Para quem está concluindo, esse nada consta é o último que vai ser gerado. E aí, o que o sistema faz? Ele automaticamente... Vou ter que apresentar de novo, né? Ele automaticamente... visualizar menu, afastamentos. Quem que eu estava? Era no meu? Isso aqui a gente tem que ver essa descrição, que eu já esqueci. Mas ele lança aqui a data de hoje e diz assim no motivo: usuário com declaração de nada consta solicitada. Então, esse usuário fica indefinidamente suspenso. Se for um nada consta que for provisório, para ele participar de um edital ou de algum curso, de alguma coisa, aí vocês podem tirar, depois desses dias, tirar esse afastamento dele, manualmente. Eu tenho uma dúvida. Isso necessariamente tem que ser impresso ou o aluno recebe por e-mail uma cópia disso? Isso vai para alguma secretaria? Então, ele gera o PDF. Não vai, né? Não, ele gera o PDF. Né? Ou você baixa e envia por e-mail para o aluno, ou você imprime e entrega ao aluno. As bibliotecas que faziam pelo Pérgamo imprimiam e assinavam, porque aí o aluno ia direto na secretaria do curso e entregava lá, porque algumas secretarias não conferem. E aí, enfim, esse foi um modo que a biblioteca estabeleceu com a secretaria, né? O que a gente vai pedir, quando a gente terminar a normativa de nada consta, é que a Prograde exija que as secretarias verifiquem isso, verifiquem a veracidade disso. Porque senão a responsabilidade passa a ser nossa, e não deveria. Né? A gente está emitindo um documento e entregando para o usuário. Se
Se o usuário vai falsificar ou não para um colega e entregar para a secretaria um outro, essa não é uma responsabilidade nossa. A secretaria tem que conferir. Eu estou fazendo essa pergunta porque nem sempre a gente tem cartucho de impressora, e isso também não é responsabilidade nossa. E é por isso que eu estou perguntando. Então, a gente pode pegar e mandar por e-mail. Por e-mail. Isso também tem validade. Tem. Tranquilo, tem. Beleza. Tá. Tem, porque assim, só quem tem acesso ao Pérgamo são os funcionários. Para gerar nada consta. E só alguns funcionários. Né? Os servidores públicos autorizados podem gerar nada consta. Então, isso já tem uma validade oficial. Não tem como argumentar em relação a isso. Fora isso, ele tem um validador lá embaixo, como vários documentos eletrônicos. Né? Se você paga uma conta de banco, o seu recibo eletrônico, lá embaixo ele tem um verificador. Então, se a pessoa quiser confirmar se você pagou mesmo ou se você falsificou, ela tem que verificar. Não é isso? A minha dúvida é só se necessariamente tinha que imprimir. Não necessariamente tem que imprimir. Isso aí são acordos que são feitos entre as coordenações e as bibliotecas. A gente quer que a normativa tenha algumas previsões, mas a gente sabe que vai continuar tendo muita diferença, porque em alguns lugares vai dizer a gente não tem cartucho, no outro vai dizer a gente não tem internet. Então, em alguns lugares vai precisar imprimir, em alguns lugares vai precisar mandar por e-mail. A gente abriu um atendimento a pedido da... acho que foi Maria Helena, da BCG. Acho que foi. Que mandou por e-mail para a SGRI, perguntando se não tinha uma maneira de isso enviar direto para o aluno, sem ela ter que baixar, abrir um e-mail, redigir um e-mail, anexar no e-mail para mandar para o usuário. Aí a gente pediu para a APC, mas a APC ainda não respondeu para a gente, para eles implantarem essa possibilidade, que ali do lado do botãozinho de declaração tem uma opção de enviar por e-mail, mas essa opção ainda não existe. Então, para enviar por e-mail, tem que baixar, fazer download do PDF, abrir o e-mail, redigir o e-mail, anexar o PDF e enviar para o usuário, tá? Por e-mail por isso que muitas bibliotecas imprimem, porque é mais rápido imprimir, às vezes, dependendo da biblioteca. Monique está dizendo que essa mini é tipo um recibo de supermercado que algumas bibliotecas usam, para dizer que para arquivar, né, que gerou o nada consta. Eu acho que é desnecessário, para você ter um controle impresso, mas que para mim é gasto de tinta. Sandra Blanco, pode enviar nada consta por e-mail? Sim, pode. Natália, que tela que você quer que eu mostre de novo do nada consta? Isso. Se o aluno não tem cadastro no Pérgamo e solicita nada consta, pode fazer manual? Pode. As bibliotecas, normalmente, cada uma tem o seu modelo de nada consta, da época que era manual, pode fazer. Débora, essa mini, ela entrega para o aluno na mini. Você recebe um recebinho, ao invés de receber uma folha inteira, recebe um recibo pequenininho do nada consta para levar na secretaria, e ele apaga depois. É aquela folhinha amarela. No nosso caso, a gente acaba imprimindo uma folha inteira, né? Não sei se é um gasto muito grande, mas é o que acontece também. Às vezes o nada consta, ele é 1/3 da folha e a gente imprime uma folha inteira. Entendi. A gente pode até botar mais texto. A Natália pediu para mostrar a tela de afastamento, é essa aqui. Natália, que você queria ver? Natália? Se eu mudar para a tela, eu não estou vendo o chat, tá? Se eu mudar para a tela, vocês vão ver a tela também do Meet. A gente está vendo, ela não respondeu. Não? Eu acho que ela quer que tá onde diz que o aluno está suspenso. Pelo menos tem uma mensagem no chat. Então, nessa tela de afastamento é um lugar que você vê que está suspenso. Aparece aqui o motivo e você consegue excluir a suspensão. Mas qualquer outra tela, por exemplo, empréstimo, vai aparecer a tela de afastamento, como qualquer usuário suspenso. A suspensão vai aparecer como qualquer outra. O que eu mostrei para vocês é que ela aparece com a descrição usuário com declaração de nada consta solicitada. Quer dizer, na verdade, é emitida, né?
Aqui. É isso aqui, Monique, que você está falando? Ele aparece, mas ele não consegue emitir várias, vai emitindo um pedacinho. No nosso caso, que as impressoras são padrão A4, vai. Não, era só a título de curiosidade, que tem biblioteca fora do sistema, nosso sistema que usa. É só uma curiosidade. Não, é ótimo, é bom a gente saber que outras instituições usam diferente, né? Tem outros recursos também. Hermíris, não, esse nada consta que é gerado pelo sistema, não. No caso da Raíssa, por exemplo, que ela vai fazer um nada consta manual, ela precisa assinar. Um servidor precisa assinar e carimbar. A gente vai fazer uma consulta ao Proger, tá? Mas eu acredito que nesse momento de afastamento, tudo tem que ser eletrônico. E é o que a gente tem de opção. A gente tem esse argumento. Nós não temos pessoas que não são servidores públicos emitindo nada consta. Os terceirizados nunca tiveram acesso a emitir nada consta. Mentira, eu acho que uma vez uma biblioteca pediu para a gente liberar para um operador que era terceirizado, mas eles imprimiam e assinavam. Então, a pessoa emitia e eles assinavam, e era, tipo, um caso específico por conta da demanda, eu acho. Eu não tenho certeza se era terceirizado ou se era auxiliar, se era servidor auxiliar administrativo. É porque o perfil era igual, né? Mas eu não estou conseguindo lembrar agora. A princípio, por que eu estou dizendo que eu acho que não precisa assinar o nada consta que é emitido pelo Pérgamo? Porque, além dessa questão, né? A gente não tem nem oficialmente essa exigência do nada consta. A gente está tentando convencer a Proger e a Prograde de que é importante que o nada consta seja emitido, né, para que o aluno se forme, não saia da universidade sem devolver o patrimônio público. Mas a gente ainda não tem uma normativa implantada. Então, né, exigir uma assinatura de um documento que não está normatizado, eu não sei como é que funciona, mas vou perguntar, está anotado aqui para eu perguntar. Tá? Me lembra, Hermílis, por favor, por e-mail para esse GRI. Biblioteca da Faculdade de Nutrição e Odontologia. Pode dar. Anexo em PDF pelo WhatsApp. Mas printado é muito mais risco de falsificação. Print não é documento. Né? Eu acho que a gente pode se colocar aí num risco desnecessário. Acho que não é adequado, não é uma postura profissional adequada printar um documento e enviar pelo WhatsApp, sendo que isso sendo oficial para o aluno. Até porque as bibliotecas nem têm WhatsApp, né? Então, você estaria fazendo isso pelo seu WhatsApp pessoal, acho que é mais um complicador aí. Qual é a pergunta? Então, teoricamente, o QR Code já serve como comprovação de que aquilo ali é um documento real. A gente pode... quer dizer, o que eu estou pensando aqui? Se alguma coordenação questionar, aí vocês comuniquem aí comunica para a CBI, porque aí vai ter que ter gestão com gestão. Letícia, só para confirmar, é automático esse afastamento quando se faz nada consta, ou somos nós que preenchemos? Se você gerar o nada consta pelo Pérgamo, pelo aquele botão de declaração que eu mostrei, o afastamento é automático. Natália, fiquei na dúvida de como suspendemos o usuário se for o nada consta que o aluno para pegar o diploma. Natália, o afastamento, se você gerar o nada consta pelo Pérgamo, no botão de declaração, o afastamento é automático. E aí é só você não excluir ele, que fica lá para sempre o afastamento. Você só vai excluir aquele afastamento se o aluno for um aluno ativo, seja porque ele voltou para outro grau, para um mestrado, para um doutorado, para um pós-doc, se ele passou no concurso e virou professor, se ele passou no concurso e virou técnico administrativo, ou se for um temporário, tipo, pediu para um edital e saiu o resultado do edital, você pode tirar o afastamento dele.
Angélica, eu acho que a gente pode aproveitar. A Angélica está perguntando, está dizendo que nas geociências praticamente ninguém solicita nada consta, se deve cobrar as coordenações e aguardar uma normativa. Eu acho que é bom aproveitar que a comunicação está aberta com a direção, com a coordenação da pós, e já começar essa conversa, entendeu? Falar que é importante, mostrar a importância, dizer que está no regulamento de circulação de materiais, que é necessário, porque ele está no nosso regulamento, que a gente quer uma normativa da reitoria. Porque quando é uma normativa da reitoria, ela é mandatória para todas as pró-reitorias. A gente não tem que ficar implorando os coordenadores de curso de graduação e de pós exigirem nada consta antes de deixarem as pessoas se formarem e saírem da universidade. Entendeu? A gente vai ter um argumento legal, um documento oficial para conversar com as coordenadoras. A gente vai ter que fazer essa comunicação do mesmo jeito, mas a gente vai ter uma normativa institucional. Esse é o objetivo. Mas, a princípio, já pode pedir para as coordenações para implantarem o nada consta, assim, ver de que modo vai ser melhor o procedimento para vocês. A Monique contou aqui mais em cima aí no chat que a coordenação delas, eles mandam a listagem, tipo, esses aqui vão formar, me dá o nada consta deles. E aí, lá num determinado período, quando acabam as aulas, ela vai lá no sistema e tira o nada consta de todo mundo e manda para a coordenação. Não é isso, Monique? Lá no direito a gente faz isso também, igualzinho você falou. Eu tentei, lá no direito, eu acho que até um tempo atrás eu falei com você sobre isso, eu tentei colocar dentro da documentação, para solicitar o diploma, o nada consta. Só que eles argumentaram a coordenação isso mesmo, que tinha que vir da Prograde para poder eles incluírem esse tipo de documentação. Só que o que a gente faz lá? A gente entra em contato com a secretaria do curso, eles enviam para a gente os concluintes, a gente verifica, faz toda a análise para ver se alguém está devendo alguma coisa, e a gente faz uma cobrança dupla. A biblioteca cobra o aluno e a gente envia os livros que estão em pendência para a coordenação do direito. E a coordenação do direito também cobra esse aluno. Então, ele tem duas formas de ser cobrado e ele não tem como fugir. Só foge mesmo quem é o de cara de pau e consegue coisar. Mas a maioria acaba devolvendo por causa dessa cobrança dupla, né? Então fica a própria coordenação do direito, quando ele vai fazer alguma solicitação lá para poder se formar, ela lembra várias vezes, você está devendo um livro, vai lá na biblioteca resolver, senão sua vida vai ficar toda brecada aqui. Então tem esse diálogo funciona bem, e eu coloco aqui como exemplo, para quem tiver iniciativa, né, de falar com a secretaria do seu curso, vale a pena fazer esse tipo de trabalho, né? Então, deve ser. Isso daí funciona, mas não funciona para sempre, né? Porque a gente já foi assim na BNO, e depois deixou de ser. E a gente tentou, na época que eu estava na chefia, a gente tentou e não conseguiu, assim, era meio... se a gente lembrar, a gente pede. Se não lembrar, não faz parte do... Lá eu consigo bem, porque a gente tem um trabalho conjunto forte em relação ao repositório adicional. Tudo dentro da faculdade de Direito, eles procuram a biblioteca para tirar dúvidas sobre o repositório. Por causa dessa ligação forte, eu consigo argumentar com a secretaria esses outras pendências. É uma troca. Eu ajudo elas nas dúvidas em relação ao repositório, mas elas também ajudam a biblioteca nos serviços internos da biblioteca. Esse diálogo acontece naturalmente, entendeu? Por isso que a gente consegue manter essa realidade. Eu até entendo isso, David, mas acontece que uma vez a gente foi, eu particularmente fui fazer essa cobrança, e uma funcionária técnica administrativa da UF falou para mim que eu estava sendo muito legalista, que isso não era papel dele. Foi exatamente assim que ela me respondeu. Tem uma galera que... É complicado. Né? Como se o certo fosse a gente agir legalmente, com serviço público, né? Que gerencia a coisa, né? Difícil. Fala isso, qual o caminho? Então. Muitas secretarias vão dizer que não tem condições, né? Eu acho que isso aí é um sonho de princesa, poder dizer que o aluno recebe dupla cobrança da biblioteca e da coordenação. Mas também não são tantos os cursos, né? Que o direito lá até é uma faculdade que tem alguns cursos, mas... Isso. Somos 2 cursos de graduação e 4 pós, né? Então é fácil essa administração. Débora, só fazendo uma ressalva, a gente tem essa experiência também na biblioteca com alguns cursos, né? Não são todos. Porque as coordenações fazem essa parceria, eles realmente vão lá e cobram e tal, até mandam proativamente. Só que às vezes eles mandam um pouco antes, ou até bastante antes,
da entrega mesmo do trabalho. E tem aluno que está fazendo o TCC que ele ainda precisa pegar livro. Então, a gente manda uma mensagem dizendo que, no início, né, que a gente faz um pré-levantamento, se for preciso, que tais alunos já estão devendo, mas que os outros alunos, até o momento, estão com a possibilidade de emissão da nada consta. E quando a gente emite o nada consta, a gente manda um e-mail falando: foi emitido o nada consta, precisamos que informem aos alunos que a partir da emissão do nada consta eles ficam suspensos. Porque senão depois vem o aluno: mas eu não pedi o nada consta, a coordenação pediu. Então a própria coordenação, quando envia para eles essa comunicação, eles já avisam que vai ser emitido nada consta e que eles vão ficar suspensos. Aí se o aluno ainda precisar de pegar livro antes disso, ele conversa com a coordenação daquele aluno ali e a gente não emite. Mas o resto a gente faz o procedimento todo, e quando acaba, se é para um aluno que está se formando, a gente ainda volta no cadastro dele de usuário e marca ele como formado. Entendi. Uma coisa que me ocorreu agora, Débora, situações. Fala. Quando eu terminei o mestrado lá na Rural, né, você tem que solicitar a ficha catalográfica. Sim. E quando você solicita a ficha catalográfica, ele já te pede a nota consta da biblioteca. Então, assim, de repente a gente ia até lá, o ficha on, ou fica on, a uma, sei lá, linkar um documento de nada consta da biblioteca. De repente é uma solução, que aí independe de todo mundo, independe de curso. Mas é isso. As bibliotecas precisam comprar essa briga e dizer: não vai ter ficha catalográfica se não tiver se estiver devendo, né? E aí tem ambientes que são mais delicados, né? E tem a questão do comprometimento. Se for uma normativa da Prograde, não tem mais o que fugir. Todo mundo vai ter que encampar a decisão, tanto os bibliotecários quanto os coordenadores de curso, professores e alunos e todo mundo. 2 bibliotecas pediram que a ficha catalográfica, mesmo sendo automática, fosse vinculada ao nada consta, BEE e BCG. É um procedimento complicado, porque a gente não tem como fazer isso automatizado, mas a Fernanda deu uma possibilidade de que eles consigam fazer essa vinculação. Então, o aluno só consegue gerar a ficha catalográfica com um código de nada consta, que só é entregue para ele depois que a biblioteca gera nada consta pelo Pergamo. Tá? A gente gostaria que fosse para todas as bibliotecas, mas a gente ainda não conseguiu fazer isso, porque é isso, né? São muitos procedimentos acontecendo ao mesmo tempo, para muitas bibliotecas com muitas realidades. Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Quem quiser tentar implantar o nada consta vinculado à ficha catalográfica, precisa mandar um e-mail para sot.sdc@id.ufp.br para verificar essa possibilidade, tá? O Carlos está dizendo que na BEM os alunos já chegam com o nada consta impresso da coordenação com espaço reservado para a biblioteca. Aí, nesse caso, se é um procedimento da coordenação com que a biblioteca concordou, aí vocês vão fazer a verificação no Pergamo e assinar o documento da coordenação. É isso que é feito? Vocês verificam se o aluno está pendente e... Oi, você me ouve? Ouço. Então, é exatamente isso. Na BEM, historicamente, cada local tem sua peculiaridade, né? Sim. Em Volta Redonda, sempre foi assim. A coordenação manda uma folha já pronta, né? E não só com o espaço da biblioteca, com vários espaços. Inclusive, até o espaço da cantina tinha antigamente, nada consta da cantina. Então, vários espaços... Eu sabia que estava pendurado na cantina. Tinha, nada consta da cantina. Vários espaços. Legal. O espaço da biblioteca, né? A gente confere se está tudo ok, o bibliotecário assina, carimba, assina, né? E no Pergamo, a gente vai lá no cadastro do aluno no Pergamo, e lá embaixo, na unidade, lá perto da unidade, a gente coloca como, no caso, formado, né? Formado, isso. Porque aí está se formando e formado. Caso ele venha fazer mestrado, posteriormente a gente reativa aquele mesmo cadastro dele. Entendeu? É assim que é feito em Volta Redonda. Hein, Débora? A única experiência anterior que eu tenho, né, da UF é a Marinha. E lá na Marinha eles são extremamente rígidos. É do mesmo jeito que o Carlos está falando. É apenas uma folha que corre, e aí vem lá também tem um departamento de ensino, então é uma instrução do departamento de ensino, que o militar ele só sai depois que rodar todos
setores. E assim, exatamente como o Carlos falou, tem que estar com carimbo, tem que estar assinado, não é simplesmente uma rubrica qualquer, né? Tem que chancelar mostrando. E eu acho, né, para alguns departamentos isso funciona bem, não sei como é que seria isso no âmbito da universidade, mas lá pelo menos funcionou bastante. E o usuário, ele tem muito mais cuidado, porque só tem uma folha, eles não expedem segunda via. Entendeu? Exatamente, ele só tem uma folha, se ele perder aquela folha, ele fica sem o nada consta de todos os locais da instituição, não só da biblioteca. Entendeu? Sim. Então, duas coisas, né? Deixa eu mostrar aqui para quem não entendeu. O Carlos falou que vai aqui no cadastro do usuário, aqui embaixo, não é isso, Carlos? E bota formado. Isso também bloqueia o cadastro do usuário. Ele não consegue, você não consegue mais fazer empréstimo e tudo mais. É isso que você faz, Carlos? Tá sem microfone desativado. Carlos? Desculpe, estava sem o microfone. Você tem várias opções aqui. Você pode colocar formado, trancado, afastado. Tem várias opções nesse... Mas aí você estava falando de formado, né? É porque aqui são muitos... vamos focar aqui para o pessoal não distrair. O aluno está formando, emitiu você assinou o nada consta lá da coordenação, bota aqui formado, vai em alterar e aí ele salva. Exatamente. É isso. Tá. E ele abre uma caixinha de diálogo lá, quando se for fazer algum empréstimo para ele, alguma coisa, ele vai abrir a caixinha de diálogo que aluno afastado da instituição. Para quem nunca viu, eu acho difícil não ter visto, né? Mas aparece assim. Todo mundo vê? Sim. Aqui em cimazinho, o usuário afastado da instituição. Então, o que vocês também... Como é que você consulta se o aluno está devendo ou não? Na consulta, não é? Sim, aqui, circulação, consulta, usuário. Circulação, usuário, exatamente. Então para você ver se ele está pendente ou não, você vai no mesmo lugar do nada consta. A única diferença é que você não faz esse procedimento. Mas você pode fazer. Você pode fazer, e aí você só não vai baixar nem imprimir o nada consta, porque aí ele já vai ficar afastado automaticamente. Sim, é uma outra opção também. E aí, uma outra coisa é que, assim, é um documento só, mas esse documento só, ele tem que começar na coordenação, ele não pode começar na biblioteca, porque a gente pode alterar o nada consta da biblioteca e incluir um espaço para a coordenação assinar, para a cantina assinar, para não sei, da BEM, que é onde isso acontece. O nada consta da biblioteca vai sair em cima, vocês vão imprimir, e ele vai da biblioteca, ele vai pedir o nada consta de outros lugares. Isso também pode ser feito, tá? Mas aí a equipe da biblioteca vai ter que pensar, ver isso e ver com a coordenação se isso é interessante, possível e viável, tá? Operacionalmente a gente pode incluir naquele texto que eu falei que a gente consegue editar, a gente pode incluir um espaço para a coordenação assinar e para outros espaços do curso que forem necessários para o aluno assinarem. E aí o processo vai começar na biblioteca ao invés de na coordenação. Débora, então, nesse período de quarentena que a gente está, que já foi enviada uma lista, né, para a BCV, a maneira vai ser essa, de enviar por e-mail e não tem outra, não é? Isso aí, não. Tá? Não tem outra. Porque as outras também não são seguras. Se você pegar um papel, imprimir, entregar para o usuário, contaminação pode estar acontecendo nesse momento. Não, nem posso fazer, porque a gente está em casa, né? Nem tem como. Essa é a única maneira, é o envio. Até porque o e-mail é probatório. Se saiu da biblioteca, do e-mail da biblioteca para o e-mail da coordenação, a gente vai ter como buscar esse e-mail, entendeu? Buscar esse papel. Isso aí eu acho que já é válido. Gente, tem muitas mensagens aqui, estou tentando ler, tá? Peraí. É porque algumas coisas são conversa, e eu acho que não preciso ler, né? Débora, naquela listagem que a gente recebeu dos prováveis formandos, eu senti falta de alguns alunos. Alguém mais sentiu? Por exemplo, porque lá nós temos 3 cursos, né? E eu senti falta
de alguns alunos que eu sei que estão formando, inclusive tem um que veio lá de Paracambi trazer o livro aqui em casa, porque estava preocupado com isso, e o nome dele nem estava na listagem. Então, a gente teve uma situação semelhante na BRO. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso também. Porque, de repente, como eles enviaram uma listagem faltando, o resto passa despercebido. Sei. Então, na BRO, o que aconteceu, Só um minutinho, Monique. Essa listagem veio da Prograde. São os alunos que têm previsão de formar. Se tem aluno para formar que não está naquela lista, talvez eles estejam devendo alguma coisa que talvez nem eles saibam. Não sei se documentação, não sei se disciplina, não sei se estágio supervisionado, não sei o quê. Tá? Essa lista a Sandra pediu para a Prograde, não foi, Sandra? Veio direto da Prograde, que é uma previsão de formatura. Tranquilo, é só para a gente também ter ciência de que não estão 100% ali, que tem alguma falha em alguma coisa no caminho. Ou então, mas esse aluno vai formar mesmo? Ele não está devendo nada? Ele já acabou tudo? Porque, por exemplo, o período está atrasado. O período que era para estar acabando agora em julho vai começar em setembro. Sim, então, entendeu? Então talvez o aluno está preocupado porque ele está para formar, mas ele não está nessa. Não vai colar grau agora. Essas pessoas vão colar grau agora, em agosto. Pois é, mas os colegas de turma dele vão. Então, eu estou falando isso porque, assim, por exemplo, 2 perfis eu conheço e sei que estão todos certinhos, CR lá em cima. Então, dificilmente estariam devendo alguma coisa, entendeu? Estão no período certinho. Mas, é assim, só para a gente ter ciência que não está 100%. Também acho que não é o caso para polêmica, porque, como você me falou, formatura só no final do ano. Se tiver, assim, se for mesmo no final do ano, pode ser que seja jogado um cadinho mais para frente, mas só para a gente ficar ciente disso. Débora, você me escuta? Escuto, mas a Monique ia falar alguma coisa, eu acho. Então deixa a Monique falar. Depois eu quero falar, tá? Tá. Não, o caso que aconteceu na BRO foi, antes da gente receber a lista, a aluna mandou um e-mail falando que ela estava com probabilidade de se formar, ela queria defender o TCC e que ela estava com o livro da biblioteca e queria entregar. A gente está com o andamento desse atendimento, e aí veio a lista, ela não estava na lista. Pelo que você está falando mas agora, ela não entregou o TCC. Defendeu, como ela não defendeu, isso deve ter sido o motivo de ter acontecido. Mas, por a gente entrou em contato com as coordenações e pediu para as coordenações mandarem para a gente a lista dos prováveis formandos para a gente bater com aquela lista e fazer uma análise também. Então, uma segunda conversa com a coordenação para ver se eles tinham alguma alteração de algum aluno que, de repente, depois daquela lista da Prograde, já defendeu ou conseguiu adiantar. Aí algumas coordenações já mandaram, outras estão em processo de mandar e a gente está batendo uma lista com o outro. Eu posso contar o Prograde. Mas aí uma coisa que você me falou, Débora, me preocupou mais ainda, porque ali naquela lista tem gente que eu sei que ainda não defendeu. Então, mas pode ser que já tenha, por exemplo, pode ser que já tenha data marcada para defesa. Entendi. Entendeu? A questão é a seguinte, a Monique falou assim, a aluna falou que ela quer defender esse período, quer fazer isso agora porque ela quer concluir. Mas ela já acabou de escrever o TCC? Porque é isso, as pessoas elas vão falar para a gente aquilo que é uma realidade para elas, mas que não necessariamente é uma realidade para a instituição. Às vezes a pessoa descobre que está devendo disciplina, ela já entregou até o TCC, já defendeu o TCC, precisa terminar uma disciplina, mais horas e não sabe, entendeu? Então, eu acho que a gente... eu posso verificar com a Prograde quais eram os critérios, mas o que a Prograde disse é aquilo que os cursos mandaram para a Prograde, né? São os cursos que avisam para a Prograde quem é que vai formar. Os cursos avisaram para a Prograde isso. Qual é o delay que tem nessa comunicação para voltar para a gente, eu também não sei. Não, já entendi. Pode ser isso mesmo. A lista não é de prováveis formandos? Sim. Então, até essa formatura, pode ter gente que não estava na lista e que vai se formar, e pessoas que estão na lista e que não vai se formar. Sim. Gente, desculpa, mas eu caí aqui, eu só queria fazer uma observação, não sei se tem a ver, tá? Mas quando eu pedi para a Prograde, foi em relação
aos alunos que estavam previstos colação de grau online, porque a UF está fazendo isso, mas eu acredito que não seja para todos os cursos, pode ser isso, tá? Não sei dizer para vocês, mas a interpretação foi essa. Isso explica muita coisa, Sandra, pode ser isso mesmo. Pode ser isso. Cláudia. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Olha só, então eu recebi também uma relação de nomes de alunos que já estão mandando os e-mails lá para a gente, que não estão nessa lista que veio da Prograde, entendeu? Então, eu acho que deve ser alguma coisa mesmo, que confirmo que você falou, alguma pendência deles, né, e que tem esse que veio da Prograde, são os que vão colar grau online, né? Mas, então, a gente já está recebendo esses e-mails pedindo nada consta, porque como a economia fazia igual ao pessoal de Volta Redonda, como o Maurício colocou aí, a gente também vem, eu acho que é uma coisa, já desde o tempo da Sandra lá na BEC, a gente recebe a ata de aprovação, que vem assinada pelos professores, e aí que a gente verifica a pendência do aluno, e ali mesmo a gente carimba e assina, e funciona bem, entendeu? Mas o que a gente vai fazer agora é fazer essa online, que eu achei muito, muito boa também. Era só isso, da nossa experiência. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Mais questões? Geraci, o Hermílio está perguntando por você aqui no chat. Se você quiser falar com ele, comenta aqui no chat. Gente, Débora, só para explicar essa situação. Essa lista que foi enfiada para a gente, na verdade, é uma lista preliminar. Por quê? Porque não teve o período de ajuste. As coordenações elas não conseguiram concluir, na verdade, que disciplina e se o aluno ia fazer TCC ou não. São duas coisas diferentes. Tem um aluno que está fazendo o TCC e tem um provável formando. Essa lista que a gente recebeu é de provável formando, gente. A gente não pode confundir isso. São duas coisas. Tem um cara que vai fazer o TCC e tem um cara que é provável formando. O que pode acontecer do cara fazer o TCC, mas ele não é provável formando, porque ele está devendo tanta disciplina, está devendo horário complementar, ele não é provável formando. Essa lista que a Sandra enviou para a gente, que a CBI mandou, é provável formando. É o cara que já está na porta para ir embora. Ele já concluiu tudo. Entendeu? Então, Dempsey, eu entendo isso. E justamente por isso a minha preocupação. Porque a gente recebeu um documento para preencher e enviar pela biblioteca dizendo quem estava devendo. Ou seja, se você não está nessa lista, você não é devedor. E isso é um documento que a gente enviou. Então, isso era para ter sido mais para o final, mas quando tivesse, assim, só para esclarecer. Não, porque a universidade está tendo colação online. Essas pessoas estão aptas para fazer a colação online. Essas outras pessoas que estão procurando a gente, que querem fazer a colação, elas vão entrar numa próxima lista, entendeu? Quando voltar a setembro, tiver o ajuste, aí que elas vão cair na lista de provável formando. Mas essas pessoas que a gente recebeu são as pessoas que estão aptas para ir embora hoje, entendeu? Só para a gente entender essa diferença, tá, gente? Então não é. Porque tem gente que está naquela lista e não está apta. Entendeu? Aqui, como a gente está no interior, a gente cruza com esses meninos o dia inteiro no corredor. E você sabe quem é, assim, eu sei, Conceição, mas tem gente que está devendo hora complementar, às vezes é coisa simples, não é disciplina, é palestra, entendeu? Tem gente que concluiu a graduação toda e está devendo palestra, hora complementar. Elas aparecem desesperadas lá na biblioteca, me pedindo capacitação online para fazer, entendeu? São pequenos detalhes que o aluno às vezes não percebe e está anotado lá na graduação, entendeu? Na coordenação do curso. Eu entendi, e eu vou tornar a dizer, Dempsey, a gente emitiu um documento saindo da biblioteca dizendo que aquelas pessoas estavam devendo. Eu não sei qual é a situação delas, entendeu? É só para isso que eu estou chamando a atenção. Entendi. Essa parte aí que você está falando realmente nem é da nossa competência, isso é da secretaria. Entendeu? A gente não é para estar se preocupando com isso. Claro. Eu só estou ponderando que a gente encaminhou um documento, uma listagem que dizia respeito a possíveis formandos, e eu percebi incongruências. Eu só estou colocando isso. Entendi. O que vai ser daí é secretaria, não é nem a gente, não. Sua fala é ótima. Mas eu só estou dando essa explicação, uma posição da secretaria, das coordenações, para a gente entender aqui dentro da CBI, entendeu?
Só porque eu fiz o mesmo questionamento lá no direito e foi essa explicação que eles me deram, que na verdade não teve o período de ajuste, né? Então aqueles ali são as pessoas que estão aptas para fazer a colação online, como a Sandra explicou, e por isso que a CBI mandou para a gente. É o primeiro grupo que a gente precisa se preocupar nesse momento, porque se esse aluno fizer uma colação online, a gente não vai ter mais contato com ele nunca mais na vida, né? Então a gente tem que se preocupar com esses nomes agora, tá? É só isso. Obrigada, Dempsey. Perfeita a sua colocação. O que mais, gente? Questões, dúvidas, experiências? Débora, com relação a esses alunos da listagem, vai ser as secretarias que vão cobrar, nós que vamos mandar e-mail para eles? Como é que vai ser isso? Isso vocês ainda não sabem, né? Dos livros que estão devendo. Então, a gente provavelmente vai disponibilizar, que ainda não está autorizado, está aguardando autorização oficial. Provavelmente terei essa resposta amanhã, espero, que tem reunião da CBI com a superintendência, mas provavelmente a gente vai disponibilizar um dia por semana no Gragoatá para as pessoas entregarem os livros, quem quiser e puder. E provavelmente também vai oferecer a possibilidade de envio pelos correios. Enfim, a gente ainda vai ver exatamente como, mas provavelmente essas vão ser as duas possibilidades, né, assim, que protejam as pessoas o melhor possível para que esses alunos entreguem esses livros, né? Se isso for aprovado, a gente vai disponibilizar para vocês qual vai ser o procedimento. Mas provavelmente a gente vai receber na sede da Baixa e colocar, enfim, em malote ou alguma outra alteração, outra possibilidade que o Pergamon dê, e ficar no escaninho da SDC para envio para vocês depois, para as bibliotecas, né, de cada um. Mas isso ainda não está autorizado, por isso que vocês ainda não estão sabendo, que a gente não pôde comunicar. Para além disso, a gente também vai ficar, enfim, tem algumas bibliotecas e alguns servidores que já estão disponibilizando alternativas para os alunos, e isso provavelmente vai permanecer, isso não deve ser uma autorização revogada. Eu não disponibilizei nada não, tá? É porque ele mora aqui no meu prédio, é tipo uma república que o prédio tem muito aluno da UF, só por isso, eu não disponibilizei nada. Não é você não. Débora, eu acredito que pelos correios não vai dar certo, porque a demora está muito grande. Como é que vai aguardar? Toda semana está chegando em menos de 7 dias. Por impresso normal, que é a modalidade mais barata e mais simples para mandar livro. Então tá bom. Estou falando pela experiência, assim, entendeu? Tem lugares, tem lugares que estão realmente muito problema. O que foi? Eu estou aguardando há um mês um livro. Que foi postado e não chega. E tem dado no noticiário que o correio tá com problema mesmo. Então, essa é a notícia oficial, tá? De que está com problema. Alguns lugares demoraram muito para chegar aqui também, mas não é isso que está, assim, tem log. A questão é o seguinte, gente, a gente não pode dizer para o aluno que ele só tem, única e exclusivamente, a opção de se deslocar até um lugar, uma biblioteca ou campus de Gragoatá para entregar o livro no meio de uma pandemia, tá? Porque pode ser mais arriscado para ele do que ir para o correio ou do que contratar um log, que se ele tiver dinheiro e essa possibilidade, ele pode mandar por log também, que é um serviço assim, a UF está fazendo entrega. Eu não sei da maioria. Oi? Pelo perfil da maioria dos nossos usuários, nem para o correio eles não têm dinheiro. Não tem dinheiro. Mas esse usuário também não vai conseguir talvez se deslocar, Conceição, dependendo de onde ele mora. Pois é isso mesmo. Que eu tô não, mas falando. aí para esses usuários a gente vai resolver depois. A questão é possibilitar de quem pode entregar de alguma maneira, tá? Talvez tenha que esperar, não vai formar agora, esses alunos. Não sei. A gente vai precisar também que a Prograde diga para a gente, ok, tentamos todas as possibilidades, as alternativas que a gente tem disponíveis são essas. Os alunos não têm nenhuma possibilidade. Como que a gente resolve para eles se formar? Com o patrimônio da universidade. Eu faria o seguinte... Não é uma coisa que só a gente tem que resolver, isso é uma questão da universidade. A pandemia é um problema nacional, não é um problema só nosso. A gente está propondo alternativas. Tem solução mundial, mais fácil para eles, porque eles levam
mais ou menos uns 6 meses para entregar o diploma. Então, para a entrega do diploma, daqui a 6 meses, eles teriam a possibilidade de prestar conta do livro. A universidade não deixa. A gente pode tentar, como um momento excepcional, que ele entregue o livro para pegar o diploma. Mas não, eu nem estou colocando isso como condição também, porque contra essa prática. Eu não sei se já foi falado. Existe a possibilidade como muitas pessoas, muitos bibliotecários estão indo à biblioteca porque tem que dedetizar, porque tem que limpar. Existe a possibilidade de haver um comunicado geral de que nesse dia, tal hora, um exemplo, a biblioteca X nesse dia vai receber livro de todas as bibliotecas. A biblioteca X naquele outro dia, não. Não pode. Não posso. Sabe por que eu não posso? Porque eu não sei quantos usuários vão aparecer nessa biblioteca e que condições essa biblioteca, esse servidor tem de receber isso em segurança. A disponibilização de um dia no Gragoatá é porque o Gragoatá tem vidro ali na sede, a porta de vidro, então a gente pode evitar aglomeração dentro. O coisa da secretaria é uma divisória de vidro, tem álcool gel na porta, já tem ali do lado do ponto eletrônico, já tem álcool gel, e quem faria isso provavelmente seria eu. Então, assim, eu não estou no grupo de risco, eu conheço os procedimentos do Pérgamo, e eu posso garantir que todos os procedimentos necessários vão ser feitos, porque não tem distribuição de uma biblioteca para outras bibliotecas. Da sede para outras bibliotecas tem. A gente tem um escaninho para cada biblioteca, os livros podem ficar ali em quarentena, ninguém vai mexer porque ninguém está indo lá, e a gente vai evitar a aglomeração. A gente precisa que essas entregas sejam feitas com segurança para os servidores e para os alunos. Se a gente divulgar um negócio desse, a gente não sabe. Não sei. Bom, eu sou contra. Eu acho você muito importante para o sistema. E você deve ser uma pessoa importante para as pessoas que amam você também. Não, mas a questão não é que eu não sou importante. A questão é que quantas barreiras a gente consegue colocar entre um vírus e a gente. Entendeu? O risco. Eu vou me deslocar. Caindo na mesma discussão da outra reunião. Não, mas não tenho. Conceição, essa foi uma sugestão minha e ela ainda não foi aprovada. Foi uma sugestão minha para resolver essa questão do patrimônio público. E ela não foi autorizada ainda. O patrimônio público não pode ser mais importante do que você, ainda que você se disponha a isso. Eu entendo isso também. Mas a questão é que, assim, do meu ponto de vista, eu praticamente não me colocaria em risco, porque eu vou entrar no meu carro. Felizmente, eu tenho esse privilégio, essa oportunidade, e vou sair já lá, que é um campus deserto, praticamente, vou entrar atrás de uma proteção, e, muito possivelmente, se a gente fizer isso, vai ser com agendamento. Não vai ser como a Camila sugeriu. Olha, nessa situação aí que você está falando, você ainda corre o risco de ser estuprada e morta. Não, mas vai ter segurança lá. Eu não vou ficar lá sozinha sem segurança. Entendeu? A ideia é que tenha um segurança lá na porta. Comigo. Não vou ficar lá, óbvio que eu não vou ficar lá sozinha. Porque é óbvio que a gente pensou também nessa questão do risco. Os riscos são muitos, não estou dizendo que não são, tá? E que talvez essa não seja a melhor alternativa. Mas aí a universidade precisa providenciar também alternativas. A questão os alunos vão se formar? A gente pode ser que a solução, Conceição, seja essa. Deixa os alunos pularem grau online e a gente cobra quando voltar. A gente, entendeu? O que eu vou poder fazer? Assim, a ideia é que a gente não perca o pouco acervo que a gente tem, porque isso vai fazer falta para os outros alunos que também são próprios e também vão precisar estudar depois. A gente não tem como garantir essas devoluções depois que as pessoas se formarem. Antes a gente também não tem como garantir, mas a gente tem como pressionar e fazer um esforço. Depois é mais arriscado. Mas eu não vou me colocar, não pretendo me colocar em risco. Se a universidade não me der condições de segurança para ficar lá dentro recebendo esses livros, não vou. Por isso que ainda não foi divulgado, por isso que isso ainda não é oficial, por isso que eu não tinha comunicado para vocês. Eu mencionei aqui para vocês saberem que a gente está se esforçando para ter soluções, para apresentar soluções. Mas eu não podia, a gente não comunicou e eu talvez não devesse nem ter falado, porque é isso, as coisas não estão ainda definidas e decididas
para que a gente garanta a segurança de quem quer que seja, minha ou de quem quer que seja que fique lá. Fala, Catarina. Oi, não, só para complementar o que a Conceição falou, de repente a ideia dela poderia ser pensada, né, de o aluno devolver depois, né, até porque tem um prazo para ele poder pegar o certificado. E aí, de repente, não sei se conversando lá com a Prograde e tal, que quando o aluno fosse pegar o certificado, que ele levasse o nada consta, entendeu? Da biblioteca. Mas aí teria que ter esse diálogo com eles lá para só entregar o certificado do aluno depois que ele apresentar, né, no momento que ele for pegar, que ele apresente o nada consta da biblioteca. Eu acho que poderia resolver. A gente vai anotar tudo isso. A gente está anotando todas essas sugestões de vocês, porque é isso, a gente vai apresentar as nossas propostas e a universidade é que vai ter que dizer quais que são possíveis e viáveis, entendeu? Não nos cabe decidir todas essas questões. O que nos cabe é dizer, não vai ter emissão de nada. Ah, não pode emitir o nada consta para o aluno poder formar e depois ver a devolução? Não, não pode. Vai formar sem nada consta, então. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que dar baixa. O Pergamon só vai emitir nada consta se não tiver livro pendente. A gente vai ter que dar baixa no livro que não foi devolvido. E aí depois você não tem como provar que ele não foi devolvido, se você deu baixa nele. Não, sim. Mas aí o aluno só teria... Ele só teria esse nada consta depois que devolvesse. Aí, de posse desse nada consta, é que ele poderia ir lá e pegar o certificado. Então, Catarina, mas eu estou falando assim, o que a gente pode fazer é apresentar isso. Quem é que emite sim, o código? Não, claro, eu sei. Pode ser que ele também não aceite o programa. Vamos fazer uma determinação, uma instrução de serviço conjunta? Vamos fazer com que isso seja obrigatório? Isso. É sugestão, entendeu? Se a universidade não autorizar, a gente precisa ver outras coisas. Agora, o que nos cabe é dizer, não tem nada consta. Claro. Vai ficar para sempre, e se ele voltar para o mestrado e para o doutorado, ele não entra, não consegue se cadastrar no sistema de bibliotecas se ele não devolver o livro. Perdeu. Claro, eu não vejo lógica nenhuma, nada consta se a pessoa está devendo, não. Claro. A gente teve um aluno que não queria de jeito nenhum entregar o livro. Ele disse que ele morava a 50 mil quilômetros da biblioteca, que ele não ia devolver, porque isso era um absurdo, que ele ia processar a universidade. Aí a gente conversou com a pró-reitora, olha, quem está em dívida com a universidade é ele, não é a universidade que está em dívida com ele. Então a gente precisa ver como é que isso vai ser. Aí a gente foi e redigiu todas essas possibilidades. Olha, você pode ir até a biblioteca devolver, você pode postar no correio, você pode comprar um livro novo e fazer a reposição na biblioteca. Ele rapidamente conseguiu transpor os 50 quilômetros dele, que não eram 50, que a gente já descobriu que não eram também, e chegar na biblioteca para devolver em segurança, não se expôs, não foi de transporte público, devolveu o livro, está tudo certo. Da concha dele foi entregue. Então, assim, também a gente tem que entender que tem muitas barreiras que não são barreiras, tá? Então, assim, é óbvio que a gente vai ter que ter uma responsabilidade social com os alunos que estão em situações precárias. Mas eu acredito que os alunos que estão em situações muito precárias também não estão conseguindo se comunicar virtualmente com a biblioteca para fazer ameaça, nem com a pró-reitoria para dizer que vai ter colação de grau online. Então, pode ser que sim, que a pessoa tenha, o vizinho empreste o celular para ele conseguir se comunicar com a pró-reitoria. Mas essas pessoas também não estão fazendo ameaça. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com o patrimônio público, mas como eu disse ontem, né, a Conceição não estava na reunião de ontem, a gente, de modo nenhum, vai priorizar a infraestrutura da universidade, o patrimônio público, acima das vidas das pessoas. Porque se a gente estiver vivo, quando a gente voltar, a gente conserta o que precisar consertar. Agora, se a gente não tiver, não. É importante todo o cuidado que a gente vai ter com a universidade, com o patrimônio, mas não acima do cuidado que a gente vai ter com as pessoas. Então, isso aí não está nem em discussão. Sem dúvida alguma, se houver risco, ninguém vai se expor. A gente está procurando evitar o máximo possível. Conversas aqui no chat. Viver já é um risco, é verdade. Nem me fale, gente. Bom, eu gostei da ideia da Luciana, eu acho que também perguntar não ofende. A gente perguntar para a Soma se tem possibilidade de carros passando em determinadas regiões para recolher os livros ou nas casas das pessoas, não é um problema. Mas é isso, não só no interior, como na UF, tem gente que está no interior do interior do interior de Minas Gerais, que não tem luz, não tem internet, não tem nada,
as pessoas voltaram para casa, para o lugar que é mais barato de se manter nesse momento, e alguns acessos vão ser impossíveis, mas os que forem possíveis a gente vai tentar. Então, as manutenções que forem possíveis a gente vai tentar fazer, porque pode ser que não tenha, né, não sobre muito quando a gente voltar. Então, o que a gente puder cuidar, a gente vai cuidar. Mas eu acho que um e-mail que eu posso mandar, o pior que pode acontecer é o pessoal do transporte não responder. Entendeu? E o melhor que pode acontecer é, a gente inclusive está economizando, tem aí o cartão de combustível, dá para botar um combustível no carro pelo menos um dia e fazer um circuito, pelo menos, sei lá, São Gonçalo, que está com problema de correio, Niterói, região, que é perto e barato de fazer esse recolhimento. Eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que a gente vai tentar as alternativas, por isso que é bom a gente estar conversando, porque pelo menos a gente tem ideias diferentes surgindo de soluções, né? Só reclamar e problema não vai dar. Conceição, não sei o que você está reclamando aqui, Conceição, se você quiser falar. De que viver um risco. É claro que viver um risco. Isso é clichê de gente triste, pelo amor de Deus. A Conceição não claro que viver é um risco. A gente já nasce correndo risco. Mas a gente não precisa se meter nos que a gente consegue enxergar. É bem diferente. Enfim. Vamos ver o que a gente pode fazer em relação... O problema do carro é o seguinte, né? Em geral, quem dirigia os carros da UF não eram servidores. Tem alguns poucos servidores deslocados, né? Porque esse cargo não existe mais, de servidor público, dirigindo. E aí, não sendo servidor público que vai dirigir o carro, não vai poder receber os livros, porque não é responsabilidade de quem não é servidor público recolher e dar conta de patrimônio público. Então, a gente pode ter um outro problema, apesar de o carro pode ser aprovado, o combustível pode ser aprovado, e a gente não ter quem faça o trabalho, seja por questões pessoais, seja por questões institucionais, jurídicas, administrativas. Então, é isso aí. Débora, sair de carro para pegar livro, eu acho pior, mais perigoso do que você atrás de um vidro com uma máscara, um shield. A sugestão era que alguém, que um motorista, né? Mas é isso, eu ou o motorista estaremos no mesmo risco. Só o que eu acho que é possível? É possível que a gente tenha algum tipo de estratégia, né, que sei lá, uma caixa no banco de trás, e aí a pessoa vai lá e coloca o livro e não tem contato com o motorista. Mas ainda, qualquer coisa que a gente fizer é risco, gente. Só se for na mala, Débora. No banco de trás, não. Só se for na mala. Vai ter mais alguma fala técnica? Eu acho que a gente... Senão eu vou sair. Eu acho que pelo tempo já tá bom para a gente encerrar esse... na verdade, o encontro, para mim, já está encerrado. A gente pode encerrar com essa questão do nada contra. Acho que a Jane quer falar. As pessoas, quem quiser falar, pode continuar falando. Conceição, obrigada pela sua presença. Se você quiser sair, pode sair. Eu acho que a questão é aqui mais debater ideias. Eu acho que já deu. Acho que vai ter cabeça mais para pensar em outras questões técnicas. A gente depois faz outro encontro, não tem problema. Fala, Ilva. Pode encerrar a gravação? Pode, acho que sim.